tarde, sejam muito bem-vindas, mulheres edificantes. Essa é uma semana especial. Eu sei que todo chapéu fala que é especial, mas esse é especial de Natal. Esse nós temos tema específico sobre propósito, sobre aquilo que o Senhor nos entregou, e a gente vai se aprofundar um pouquinho na história, né, de toda a anunciação, gestação, nascimento de Jesus, que é o foco dessa semana. E gostaria que você já iniciasse compartilhando esse vídeo, tá? Com outras mulheres. Vamos formar um exército de mulheres. Lembra que a bênção ela não é somente para você, mas a bênção é para ser compartilhada. E hoje, né, nesse tema lindo que é o anúncio do propósito, a gente vai se basear hoje em Lucas 1, 28 a 31. E eu vou fazer um breve resumo aqui. Alegra-te, mulher favorecida, o Senhor está contigo. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Gente, o que a gente pode aprender com essa história de Maria? Maria, não há relatos especificadamente sobre a idade dela mesmo, mas alguns teólogos, alguns estudos, né, relatam que ela tinha ali entre 13 anos mais ou menos, ela era bem nova, porque antigamente a menina quando já fazia 13 anos já era prometida em casamento, então ela já estava noiva, né? Então ela tinha aí nessa média de 13 anos, vamos supor. 13 anos hoje, gente, é uma criança. Mas imagina qual tamanha intimidade que Maria tinha, porque ela recebeu a visão de um anjo que ele anunciou que dela iria ter uma gestação, que o Senhor olhou para ela com graça e favor. E imagina hoje uma criança de 13 anos, porque eu considero uma criança, gente, eu com 13 anos eu não sabia de nada. E aí ela escutar isso, você foi favorecida, né? Alegra-te, mulher favorecida, o Senhor está contigo, você ficará grávida e dará à luz a um filho. E eu imagino, sim, ela teve o questionamento mas como se eu sou virgem? Né? Mas ela também não questionou mais, ela não ficou batendo a cabeça, questionando o anjo, questionando a Deus. E ela falou assim: Senhor, que seja feito comigo, né, a tua vontade, que eu seja a tua serva. E ali ela disse sim para o Senhor, para que fosse cumprido um propósito através da vida dela. E o que nós podemos aprender com Maria? Gente, Maria, ela teve a anunciação de uma gestação, aquilo que ia, né, ser exposta, a barriga dela ia crescer para ela gerar Jesus. Só que na nossa vida, a promessa, a anunciação, ela pode vir e nem sempre vai vir uma gestação por fora. O que vai ser gerado é no nosso interior. Então hoje, para um pouquinho, mulher, e pensa: o que o Senhor já entregou na sua vida? O que o Senhor já falou vai acontecer? E está gerando dentro de você uma transformação, uma mudança, uma espera, porque entre o tempo da anunciação e da promessa tem um tempo de espera, tem um tempo gestacional, é um tempo de preparação, é um tempo de amadurecimento. O que o Senhor já entregou para você e você ainda tem dúvida, tem medo, tá aí pensando mil e uma coisas, tipo assim, será que vai acontecer? Então, além da história de Maria, vamos lembrar de Abraão aqui. Abraão tinha uma promessa que ele iria ser pai de uma multidão, que ele iria ser pai, que ele e Sara iriam ser pais. Só que ele ficou 25 anos numa espera. Gente, por mais que com Maria aconteceu num tempo menor, um tempo curto, mas teve diversos outros exemplos na Bíblia que entre a anunciação do que iria acontecer e até o cumprimento foram muitos anos.
Então, que hoje a gente possa tirar de exemplo aqui. A história de Maria é uma história de fidelidade em dizer sim. O que talvez Deus já falou que vai entregar para você, mas está faltando você dizer sim. Falar sim, Senhor, aqui está eu, aqui está a sua serva, que cumpra em mim aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu confio em ti. Colocar todas as suas seguranças, colocar todos os seus desejos, anseios, tudo aquilo que você tem medo, aquilo que você pensa assim, nossa, isso não vai acontecer. Entregar tudo na mão do Senhor e só falar sim. O que? Pare e reflita nesse momento. O que está precisando ser realmente aberto o seu coração para dizer sim, para que comece a gerar, comece a realmente ter essa gestação interna dentro de você, para que você realmente cumpra o propósito. Então, é um momento de reflexão. O propósito, ele sempre começa com uma palavra espiritual, não com evidência física. O físico, ele vem para mostrar depois aquilo que já cumpriu no espiritual, aquilo que o Senhor já declarou, aquilo que o Senhor já te entregou. A Maria, ela recebe identidade antes da missão. Ela foi declarada o quê? Mulher favorecida. Então, quando o Senhor vai cumprir algo na sua vida, Ele estabelece a sua identidade, Ele te mostra quem você é. Ele fala, filha, você é abençoada, você é favorecida, eu te honro, eu te escolho, você é amada por mim. Então, quando o Senhor, ele vai trazer a promessa e o propósito para a sua vida, ele já afirmou a sua identidade. Então, o que está faltando hoje para você, mulher, para procurar essas curas emocionais, para descobrir a sua real identidade, para perguntar para o Senhor, falar, Senhor, quem eu sou? Quem eu tenho que ser, quem eu tenho que me tornar, como eu tenho que me preparar, porque hoje muitas pessoas querem viver o propósito, mas você não para pensar na preparação. Existe um tempo de preparação para isso acontecer. E ao longo dessa semana nós vamos ver a história de Jesus até o cumprimento de Jesus. Então nós vamos falar sobre a anunciação da gestação dele, o período gestacional. Nós vamos falar sobre o quanto que ele foi guardado por Deus. Vamos falar sobre o nascimento dele e vamos falar também sobre o propósito, né? Aquilo que ele passou 33 anos para cumprir o propósito dele na terra. Então é uma semana forte, é uma semana especial, é uma semana onde é um momento de reflexão. É para você, mulher, parar e pensar sobre quanto que você não tem dado ouvidos para aquilo que Deus te chamou. Você não tem dado ouvidos para aquilo que Deus está curando dentro de você. Você não tem percebido aquilo que Deus está realmente gerando em você. Essa gestação talvez está aí dentro e você não está percebendo, porque é um tempo de preparação para o nascimento. Então, do anúncio, né, a gestação ao nascimento são fases. E eu falo muito de obra de construção. E aqui também sobre o propósito de Deus, ele é isso, ele é uma construção. Ele tem todo o projeto, ele tem todo o período gestacional que é da execução, ele tem todas as fases perfeitas. O anúncio, né? E hoje a gente falando especificadamente sobre anúncio. O anúncio é um convite para entrar em um processo. Então, você, mulher que já tem uma palavra declarada pelo Senhor na sua vida, como você está se preparando? Porque a partir do momento que você recebeu uma palavra, o Senhor, ele automaticamente já estava te falando, filha, se prepare, porque vai ter um tempo. E muitas coisas na nossa vida, nada acontece fora do tempo de Deus, mas muitas coisas na nossa vida poderia ser acelerada se a gente realmente estivesse se preparando e já pronta para aquilo que o Senhor vai entregar. Muitas vezes o Senhor, ele não vai entregar com ninguém pronto, mas muitas coisas ele precisa que você dá um passo para que ele entregue. Você dá um passo para que ele entregue. Você dá um passo, mesmo você
ver. Então, quando o Senhor falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde que era a terra. Abraão não sabia onde que era. Ele fez o quê? Ele foi. E não quer dizer que nesse tempo que você vá, que você só vai acertar. Abraão levou Ló e não era para levar, porque quando o Senhor falou, sai da tua terra e da tua parentela, era para quê? Para ele não levar parente. Era só ele e a família, ou seja, ele, Sara e aquilo que era dele. Então, não quer dizer que você, mulher, vai estar 100% pronta, que você vai tomar as melhores decisões, porque sim, você pode errar, você vai errar, nós somos seres humanos, nós vamos errar, mas isso não muda o fato daquilo que durante o caminho o Senhor vai tirando tudo aquilo que não tem que estar na sua vida. Então, se com Abraão foi assim, com Maria foi assim, sabe, nós também vivemos isso e a gente tem que espelhar nessas pessoas que são exemplos de fé, exemplos de servo, exemplos de amor, exemplo do sim em obedecer. Eles são exemplos de obediência, gente. Eles são assim, eu amo esses personagens bíblicos, não é personagens, né? Essas pessoas mesmo, são reais, eles viveram tudo isso com o Senhor. E antes de Deus gerar algo em você, Ele afirma quem você é. E é novamente aquilo que a gente fala sobre identidade. Então, antes de Abraão, ele ser pai, né, antes de Isaac vir, o Senhor falou que ele era o quê? Pai de multidões. O Senhor, Ele já declarou sobre a sua vida quem você é, antes de chegar, antes de acontecer, antes de você mesmo ver. O Senhor já declarou na sua vida. Assim como Maria foi declarada, mulher, você é favorecida. Abraão como pai de multidões. Gente, você, mulher, você já tem uma promessa, você já tem uma identidade. Você já tem uma identidade no Senhor. Pegue isso com toda a força do seu coração, com toda a fé e não solte, porque se o Senhor entregou, se o Senhor anunciou, Ele é fiel para cumprir. O anúncio, ele ativa a fé, o temor, a expectativa e a responsabilidade. A fé é o quê? Abraão, ele teve fé, ele não viu onde que ia, então ele só foi, ele teve fé. É você não ver aonde que é, mas você vai, você só confia em Deus. Maria nem sabia como que seria tudo aquilo, mas ela teve fé. E o Senhor organizou tudo. O anúncio, ele ativa também o temor, que é o quê? Você confiar em Deus. Você temer em que se você não obedecer, aquilo terá consequências. Porque aquilo ali é um chamado do Senhor. Mulher, quantas vezes você já foi chamada, já foi anunciado um propósito na sua vida e você corre, você não tem temor, você não tem aquele medo de perder aquilo, porque isso é um favor do Senhor. Então tenha temor na sua vida, se apegue a isso. E expectativa e responsabilidade. Sim, tenha expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Tenha expectativa que vai ser muito maior do que Ele te entregou, do que você já imaginou. Porque o Senhor, quando Ele anuncia algo, Ele anuncia a vírgula. Porque o que Ele tem para fazer é um livro comparado àquilo que Ele te entregou. Ele só precisa que você tenha fé, temor e acredite. Tenha expectativa daquilo que está por vir, porque o que Ele vai fazer é muito maior. E a gente só é surpreendido quando a gente tem expectativa, viu? Então, tudo que o Senhor faz na nossa vida é infinitamente mais do que podemos imaginar. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia da série do nosso Natal, né? Sobre a anunciação. Amanhã vamos falar, né, sobre a gestação, vamos falar sobre o nascimento, depois nós vamos falar sobre o propósito. É uma semana muito especial, então compartilha com outras mulheres. Vamos formar um exército de mulheres. E minhas lindas, eu espero vocês amanhã para o nosso segundo dia dessa série maravilhosa. Grande beijo, Deus abençoe vocês!